Bom, olá pessoal, eu já postei o material sobre o que a gente vai discutir nesse vídeo, mas como o conceito é um pouco abstrato, eu acho que a gente precisa ter esse vídeo pelo menos como um material de apoio, para que após vocês terem lido o material, vocês assistam o vídeo e vejam se conseguiram realmente compreender o conceito que a gente quer trazer. É o conceito que a gente precisa trabalhar, é o conceito de campo elétrico. Por que a gente precisa dessa grandeza física? A gente já fez essa discussão. As grandezas físicas, elas são definidas porque a gente precisa delas. A gente nota que a gente precisa de novas grandezas físicas e vai definindo essas grandezas físicas, assim como as propriedades que essas grandezas físicas têm que respeitar. A grandeza física que eu vou mostrar para vocês a necessidade é a grandeza física campo elétrico. Bom, para que a gente faça surgir a necessidade do campo elétrico, a gente vai para uma situação bem simples. Tá? Vamos considerar que a gente tem um corpo macroscópico. Esse corpo, ele é fixo. Eu vou dar o nome de corpo 1 para ele. Ele vai ser chamado corpo 1, porque depois vai aparecer um outro corpo aí na nossa história. Mas é um corpo fixo, ele não pode se movimentar e ele é chamado corpo 1. Esse corpo é um corpo macroscópico. Provavelmente, quando ele surgiu, ele era um corpo eletricamente neutro. Mas aí a gente fez um processo de eletrização, ou por atrito, ou por contato, ou por indução. E esse corpo que era neutro se transformou num corpo positivamente carregado. Esse corpo positivamente carregado, ele tem mais prótons que elétrons. No processo da eletrização que ele sofreu, ele perdeu elétrons, ficou com um desbalanço entre as suas cargas elétricas, e esse desbalanço é a favor dos prótons, tem mais prótons do que elétrons. Agora vamos supor que próximo a esse corpo fixo, a gente vai lançar um pequeno corpo, que nós vamos chamar de corpo teste. E o nosso interesse nesse experimento de lançar o corpo teste nessa direção é observar qual vai ser o comportamento do corpo teste. Para simplificar o nosso problema, vamos desconsiderar quaisquer outras possíveis interações. Não tem nessa região aqui interação gravitacional, não tem nessa região interação magnética, não tem interação nuclear fraca, não tem interação nuclear forte, não tem nenhuma outra interação a não ser uma possível interação eletrostática. Quando a gente fala eletrostática, talvez vocês fiquem pensando, não, mas como é que eu vou usar uma interação eletrostática se a carga está se movimentando? É porque a gente, quando fala o termo eletrostático, está se referindo que o movimento da carga elétrica não muda a interação. A gente vai ver mais para frente que no magnetismo o movimento da carga elétrica ele interfere na interação. Mas no caso eletrostático, a carga em repouso ou a carga em movimento, tu continua utilizando a lei de Coulomb e a força continua sendo a mesma. Claro que se tu mudar a distância, muda a força. E para mudar a distância, tu usa a velocidade. Mas o mudar a distância usando a velocidade não muda a forma como a força existe. Então a gente vai lançar esse nosso corpo teste, e a única possível interação nessa região aqui é uma interação eletrostática entre o corpo teste e o corpo 1. E quais seriam as três possibilidades que poderiam acontecer? Uma das possibilidades é que quando vocês observam o movimento do corpo teste, o corpo teste segue uma trajetória retilínea. Se o corpo teste seguiu uma trajetória retilínea, significa que esse corpo teste não conseguiu interagir eletrostaticamente com o corpo 1. A única possibilidade para que o corpo teste não consiga interagir com o corpo 1 é que a carga desse corpo teste seja zero. Se ele não tiver carga elétrica, ele não interage eletricamente, então ele segue uma trajetória retilínea. Uma segunda possibilidade é que quando vocês lançam o corpo teste, esse corpo teste tende a se aproximar do corpo 1. Então, tu lança o corpo teste e, em vez dele seguir em linha reta, ele vai se aproximando do corpo 1. Significa que existe uma atração entre o corpo teste e o corpo 1. O corpo 1 está fixo, então ele não vai se movimentar. A única coisa que vai acontecer é que o corpo teste vai em direção ao corpo 1. Se houve atração, significa que a carga do corpo teste ela é menor que zero. É uma carga negativa, negativa com positivo dá uma atração,
corpo 1 fixo, quem se movimenta apenas o corpo teste. Uma outra possibilidade é que quando vocês lançam o corpo teste se afasta do corpo 1. Então, nesse caso, houve uma repulsão. Se houve uma repulsão, significa que o corpo teste tem o mesmo sinal de carga do corpo 1. Então, o corpo teste ele tem que ser positivo. Positivo com positivo, repulsão. Positivo com negativo, atração. Positivo com zero, segue em linha reta. Vocês conseguem descrever por que isso acontece? Tá? Todo mundo sabe que aqui vai ter uma força de repulsão, aqui vai ter uma força de atração, aqui não vai ter força nenhuma. Vocês usam o conceito de força para descrever esses comportamentos. Essa força ela é regida ou governada por uma lei chamada de lei de Coulomb. E se as cargas pudessem ser consideradas pontuais, vocês até poderiam calcular o valor dessa força através da expressão da lei de Coulomb. Constante de ajuste, carga do corpo 1, carga teste, dividida pelo quadrado da distância entre a carga teste e a carga 1, se elas pudessem ser consideradas pontuais. Então, isso é o que vocês fizeram até a gente entrar no nosso cancelamento ali das aulas e fizemos no nosso último encontro, uma revisão sobre isso. Então, vocês conseguiram até calcular o valor dessa força. Só que agora eu quero que vocês entendam que a gente tem um problema para resolver quando diz que existe essa força. Porque a força, para nós, ela é um conceito bastante intuitivo, né? A gente usa a força para explicar as coisas desde quando a gente é criança. E, por exemplo, para empurrar essa caixa, eu vou aplicar uma força. Eu aplico a força e empurro a caixa. Então, existe uma interação entre esse objeto e a caixa que faz, como resultado, uma força sobre a caixa e leva a caixa embora. Agora, observem que nesse caso aqui, o corpo 1 não encosta no corpo teste. Mesmo sem encostar no corpo teste, ele consegue exercer uma força. A gente tem uma interação à distância. Essa interação entre o corpo 1 e o corpo teste é uma interação à distância. E a gente tem que entender como é que uma interação à distância consegue ser realizada. Para a gente notar, para mim explicar para vocês como que a comunidade científica resolveu esse problema, a gente vai, por enquanto, abandonar esse corpo. Tá? Faz de conta que esse corpo não está aparecendo no nosso microscópio, por exemplo, e a gente vai se preocupar simplesmente em descrever o movimento das cargas testes. Tá? A gente não vai agora focar a nossa atenção para esse corpo, vai focar a atenção só para o movimento das cargas testes. Então, observem o seguinte. A carga teste negativa, quando vocês lançam, ela faz o movimento na direção esquerda. A positiva faz o movimento na direção direita. E a carga zero segue a linha reta. Vocês podem observar que a carga negativa e a carga positiva sentem alguma coisa aqui. Para a carga negativa e para a carga positiva, existe alguma coisa nessa região. E essa alguma coisa, quando interage com a carga negativa e com a carga positiva, resulta numa força sobre a carga negativa e sobre a carga positiva. Mas a carga zero não percebe essa alguma coisa que existe aqui. Então a gente vai dizer que existe, parece meio absurdo, mas existe alguma coisa. Existe alguma coisa nessa região e essa alguma coisa ela é capaz de interagir tanto com a carga negativa como a carga positiva. Se agora nós voltarmos a atenção para esse nosso corpo 1 e eu tirar esse corpo 1 daqui, pegar esse corpo e afastar ele, então tanto a carga positiva como a carga negativa como a carga zero vão andar em linha reta. E nenhuma das cargas vai sentir essa alguma coisa. Logo, essa alguma coisa, ela é devido à carga do corpo 1.
Mas por que a carga do corpo 1 e não ao corpo 1? Porque se eu transformar esse corpo 1 num corpo neutro, as 3 cargas vão em linha reta. Então, quem gera essa alguma coisa que está aqui não é o corpo 1, e sim a carga elétrica do corpo 1. É a carga elétrica do corpo 1 que faz gerar alguma coisa nessa região, e essa alguma coisa ela interage com a carga negativa e interage com a carga positiva. Essa alguma coisa que a gente está falando aqui, a gente pode chamar ela de perturbação. E vocês já vão ver por que a gente chama de perturbação, e essa perturbação no espaço. É uma perturbação, essa alguma coisa é uma perturbação gerada no espaço ao redor da carga elétrica. Então, toda a carga elétrica vai gerar uma perturbação no espaço ao seu redor, e essa perturbação ela consegue ser percebida por corpos que têm cargas elétricas positivas e cargas elétricas, quer dizer, negativas e positivas. Então, é uma perturbação no espaço. Por que perturbação? Se vocês lembrarem todo mundo já deve ter visto pelo menos um videozinho de relatividade geral, ou já deve ter visto alguém mostrando o famoso experimento, aquele do lençol, que vocês colocam uma bola bem pesada no colchão, e aí deforma o lençol, e quando joga bolinhas menores, as bolinhas menores fazem a curvatura que foi formada no colchão, a curvatura que foi formada no lençol. Aí o pessoal explica, um corpo que tem muita massa, ele deforma muito o espaço, e todos os corpos que vão viajar por esse espaço vão ver o espaço deformado. Por isso que a gente chama de perturbação, porque os corpos que possuem cargas elétricas aqui, eles notam uma espécie de deformação, de perturbação nesse espaço. Só que essa perturbação ela é um pouco mais complexa que a gravitacional, porque na gravitacional todo mundo sente a perturbação. Quem tem massa, quem não tem massa, quem tem carga, quem não tem carga. Qualquer corpo que passar naquela região do espaço vai sentir a perturbação. No caso elétrico, não. Tu só vai conseguir perceber essa perturbação se tu tiver carga elétrica. Se tu não tem carga elétrica, o espaço não fica deformado, o espaço não fica perturbado para ti. Então a gente chama de perturbação essa alguma coisa que as cargas elétricas geram ao seu redor. Essa perturbação, ela vai ganhar um nome científico de campo elétrico. A perturbação gerada, quer dizer, a perturbação do espaço gerada por cargas elétricas nos mostrou a necessidade de definir uma nova grandeza física que a gente vai chamar campo elétrico. O campo elétrico ele vai ser representado, quando a gente estiver fazendo as nossas contas, por uma letra E maiúscula. Então, toda vez que esse E maiúsculo aparecer para vocês no contexto eletrostático, ele está se referindo ao campo elétrico. Esse campo elétrico, agora a gente já definiu a grandeza física, a grandeza física se chama campo elétrico, já achou uma letra para representar ela, precisa agora encontrar quais são as propriedades. Quais são as propriedades que uma grandeza física, campo elétrico, deve satisfazer. Observe que o campo elétrico ele tem que ter direção, ele tem que apontar para algum lugar. Ele tem que apontar para algum lugar porque ele consegue trocar a direção de movimento das cargas elétricas. A carga elétrica positiva vai para um lado e a carga elétrica negativa vai para o outro. Então, a perturbação ela tem que ter uma espécie de direcionamento no espaço. Grandezas físicas que têm direcionamento no espaço são chamadas grandezas físicas vetoriais. O campo elétrico tem que ser uma grandeza vetorial. Então, eu já vou colocar a setinha aqui em cima, indicando que é uma grandeza física que tem valor, tem unidade e tem direção. Eu preciso achar um valor para esse campo elétrico, eu preciso achar uma unidade física para esse campo elétrico e eu preciso achar uma direção no espaço para esse campo elétrico. Saber representar a direção no espaço desse campo elétrico. Esse campo elétrico, ele vai ser gerado por toda e qualquer carga elétrica. Eu sei que aqui a gente deu muita ênfase
a troca de direção do corpo teste e parece que não acontece nada lá com o corpo 1. Mas mais para frente a gente vai ver que o corpo 1 também consegue sentir a deformação gerada pelo corpo teste. Por isso que a primeira coisa que eu fiz foi dizer que o corpo 1 estava fixo, porque senão o corpo 1 ia trocar de posição, o corpo teste ia trocar de posição e ia ficar mais complexa a análise. Essa grandeza campo vetorial, como é que a gente vai calcular ela? Não tem como a gente escapar que duas cargas elétricas, carga Q1 e carga Q2, exercem forças umas sobre as outras. Essas forças podem ser de atração ou podem ser de repulsão. O principal, o início de tudo é força. Então eu tenho que chegar no meu campo elétrico saindo daquilo que a gente já conhece, que é a força. E a força que a gente vai utilizar é sempre a força eletrostática, porque o problema é um problema eletrostático. Não necessariamente eu vou poder utilizar essa expressão da lei de Coulomb, porque eu só posso utilizar a expressão da lei de Coulomb se as duas cargas puderem ser consideradas pontuais. Eu posso não utilizar a lei de Coulomb, mas mesmo assim eu estou falando de força eletrostática. O campo elétrico, o vetor campo elétrico, ele vai ser definido como o valor da força, o valor da vetor força, dividido pela carga teste que eu coloco ali. Então, para que eu consiga descobrir qual é o valor, qual é a direção do campo elétrico gerado pela minha carga 1, eu tenho que medir qual é a força que ele faz sobre a minha carga teste e dividir o valor dessa força pela própria carga teste. Que aí eu tiro a carga teste da jogada e fica sendo algo exclusivo do corpo 1. O campo elétrico é algo exclusivo do corpo 1. Então, a expressão para qualquer tipo de campo elétrico vai ser sempre a força que ele exerce sobre uma carga teste dividido pela própria carga teste. Então, a gente já sabe que ele tem que ser uma grandeza vetorial, a gente já sabe como calcular o valor desse campo elétrico e agora a gente vai saber, inclusive, a unidade que a gente utiliza. A força é calculada em newtons, a carga elétrica é calculada em coulombs e a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. Tá aí. Definimos uma grandeza física, achamos como calcular essa grandeza física e agora temos a unidade da grandeza física. Se as cargas forem pontuais, e agora isso aqui vale para qualquer distribuição de carga, tá? Qualquer distribuição de carga dá para utilizar essa expressão. Mas se a distribuição de carga puder ser considerada pontual, eu posso fazer uma simplificação aqui. Ó. O campo elétrico, no caso pontual, que eu puder considerar as cargas pontuais, a força vai adquirir a expressãozinha simples, aquela da lei de Coulomb, dividida pelo quadrado da distância, e aqui eu vou dividir pela carga teste. Observem aqui a carga teste saindo da jogada. Ó. Eu cancelo as duas e o campo elétrico gerado por uma distribuição pontual de carga, por uma carga pontual, ele vai poder ser obtido através dessa expressão. Constante de ajuste, carga que gera o campo, dividido pelo quadrado da distância ao ponto que eu estou considerando. Tá? Isso aqui, só se for pontual, essa constante é a mesma constante da lei de Coulomb, 8,99 vezes 10 na 9 Newton, metro quadrado por Coulomb quadrado. Então, está aí a definição do vetor campo elétrico. Como definir o vetor campo elétrico? Agora, eu preciso mostrar para vocês que definida a grandeza física, definida a direção, definido o valor, definida a unidade, analisado um caso mais específico, que a carga teste também gerava campo elétrico lá na nossa situação. Então, vou desenhar de novo a distribuição positiva. Vou aqui desenhar de novo a minha carga teste. Esse aqui a gente chama de corpo 1. Quando a nossa carga teste era negativa, ela fazia um movimento de aproximação, devido a uma força de atração entre a minha carga teste e a minha carga.
Se essa carga aqui não tivesse fixa, vamos ver o que vai acontecer. Quando a nossa carga teste estava, por exemplo, nessa posição, aqui é uma carga teste negativa, né? A gente dizia o seguinte, sobre a carga teste negativa, existe uma força de atração porque tem cargas de sinais opostos. E essa força de atração faz então com que ela mude essa trajetória. Mas pela terceira lei de Newton, as forças sempre existem aos pares. Se o corpo 1 atrai a carga teste, é porque a carga teste também vai atrair o corpo 1, com uma força que tem o mesmo valor, a mesma direção, mas tem sentidos opostos. Se eu perguntasse para vocês por que existe essa força sobre a carga teste, vocês iam dizer, porque o corpo 1 gera um campo elétrico na região onde a carga teste está se deslocando, a interação do campo elétrico do corpo 1 com a carga teste gera uma força de atração sobre a carga teste e a carga teste é então atraída. Agora, se a gente fosse explicar o surgimento dessa força aqui, como é que seria? O corpo 1 precisa que exista um campo elétrico nessa região. Mas quem é que gerou esse campo elétrico? A carga teste. Então, como é que a gente explica? A carga do corpo 1 interage com o campo elétrico gerado pela carga teste e da interação do campo elétrico da carga teste com a carga elétrica do corpo 1 surge uma força sobre o corpo 1. Essa força é de atração porque os corpos têm sinais opostos. Então, toda carga elétrica ela vai gerar um campo elétrico que tem as características que a gente viu ali. Gera um campo elétrico, que é aquela perturbação no espaço ao seu redor. Quem é que vai poder sentir esse campo elétrico? Somente corpos que possuem cargas elétricas. Um corpo neutro ele não consegue visualizar o campo elétrico, ele não consegue interagir com o campo elétrico. Por isso que o campo elétrico ele é bem mais abstrato que o campo gravitacional. O campo gravitacional, todo mundo consegue perceber a perturbação. Então parece que a perturbação acontece nesse nosso espaço aqui, no espaço que a gente vive. Mas o campo elétrico, ele é uma perturbação que nem todo mundo consegue ver. Então parece que as partículas, os corpos que têm carga, eles vivem num espaço onde o campo elétrico consegue deformar e as cargas e os corpos que não têm carga elétrica, as partículas que não têm cargas elétricas, eles vivem num espaço onde o campo elétrico não consegue deformar o espaço. Então ele é um pouco mais abstrato que o campo gravitacional. O campo gravitacional é bem mais simples a ideia do que o campo elétrico. Como é que a gente vai representar um campo elétrico, né? Existe uma estratégia para representar o campo elétrico, para fazer um desenho do campo elétrico. Como é que tu vai desenhar uma perturbação aqui? A convenção é o seguinte, para tu desenhar o campo elétrico de uma carga positiva, tu desenha linhas que emergem dessa carga positiva. Então a gente vai desenhar um monte de linhazinhas. Essas linhazinhas vão saindo da carga positiva. Essas linhas são chamadas de linhas de campo. E o campo elétrico, em qualquer região ao redor dessa carga positiva, é sempre tangente à linha de campo. Então aqui estaria o meu vetor campo elétrico. E se eu tiver uma linha de campo, uma configuração de carga, que a linha de campo ela é torta, não tem problema. O campo elétrico não vai ser torto. O campo elétrico em qualquer um dos pontos vai ser sempre tangente à minha linha de campo. Então aqui estão os vetores campos elétricos de 3 diferentes pontos. Se te perguntasse qual é o campo elétrico nesse ponto, tu ia dizer, é essa setinha aqui. Qual é o campo elétrico nesse ponto? É essa setinha aqui. Qual é o campo elétrico nesse ponto? É essa setinha. Se a carga for negativa, as linhas de campo vêm para ela. Então, as linhas de campo, elas nascem nas cargas positivas
e elas morrem ou convergem para as cargas negativas. É assim que a gente faz a representação dessa perturbação no espaço que a gente chama de campo elétrico. Então a gente tem aqui a necessidade de uma nova grandeza física. Tu não consegue explicar por que as cargas elétricas trocam de direção sem que ninguém encoste nelas, a menos que tu lance mão de uma nova grandeza física. Lembrem aquilo que eu falei, as grandezas científicas, elas nascem porque nós precisamos de coisas novas para conseguir explicar o que nós estamos observando. Nós observamos mudança de trajetória nas partículas carregadas, nas cargas testes, então nós precisamos de uma nova grandeza física que consiga explicar isso. Essa grandeza física, ela foi associada a uma perturbação no espaço, e essa perturbação no espaço, ela é gerada por todo o corpo que possui carga elétrica. Essa perturbação se chama campo elétrico. Como ela consegue alterar, ela tem alterar o movimento, ela tem direção no espaço, ela é uma grandeza vetorial. Para que eu consiga acessar o valor dessa minha grandeza vetorial, eu pego o valor da força que existe sobre uma carga teste e divido essa força pelo valor da própria carga teste. Então, se tu não for lá e interagir com o campo elétrico, tu não consegue medir ele. Tu precisa interagir com ele usando o próprio fenômeno da interação eletrostática para conseguir detectar o seu valor. Aquilo que eu falei, será que as grandezas físicas existem? Será que o campo elétrico existe? Ah, mas se eu estou medindo é porque existe. Só que para medir, tu usa justamente o próprio fenômeno. Então, nós, seres humanos, criamos um conceito de campo elétrico na nossa cabeça e usamos para detectar o campo elétrico o próprio fenômeno que fez surgir o conceito de campo elétrico. Então, talvez exista, talvez não exista. O campo elétrico é só uma das possibilidades que até agora nós encontramos como até a mais plausível para descrever a interação entre corpos à distância. Então, eu consigo acessar o valor do campo elétrico, eu consigo acessar a unidade desse campo elétrico, é Newton por Coulomb. Para o caso pontual, eu consigo encontrar uma expressão. Ah, mas e se não for pontual? Se não for pontual, a lei de Coulomb não tem esse formato simples. A lei de Coulomb vai ter um formato mais complexo, mas vai ter um formato. E se eu consigo calcular a força, eu consigo calcular o campo elétrico dividindo pela carga. Então, os seres humanos conseguem calcular o campo elétrico de distribuições mais complexas de carga. É mais difícil? É, mas a gente consegue fazer. Depois, a gente viu que não é só a carga macroscópica que gera campo elétrico. Qualquer carga elétrica gera campo elétrico, porque as forças têm que existir aos pares. E se a carguinha teste sentiu força, é porque o corpo 1 também sentiu força. Se a força sentida pela carga teste é devido à interação com o corpo 1, então a força que o corpo 1 recebe, sente, experimenta, tem que ser devida à interação da sua carga com o campo elétrico da carguinha teste. Toda carga elétrica gera um campo elétrico no espaço ao seu redor. Como é que nós representamos esse campo elétrico? Nós utilizamos as linhas de campo, mas as linhas de campo nem sempre são o próprio campo elétrico. O campo elétrico ele é tangente às linhas de campo. Bom, acho que sobre campo elétrico, sobre essa grandeza física um pouco abstrata aí, era isso que a gente tinha que falar. Quando nós formos falar sobre campo magnético, aí vai ficar um pouco mais claro, porque a Terra tem um campo magnético constante, não, um campo magnético que está aí há muito tempo, né? Então é fácil de medir, tu pega uma bússola e consegue medir o campo magnético. Então, acho que quando a gente falar em campo magnético, eu vou conseguir convencer, se vocês já não ficaram convencidos, de que existe alguma coisa no espaço e essa alguma coisa, no caso do campo elétrico, é gerado por cargas elétricas. Era isto, meu povo. Até mais.